Que a paz esteja com todos, amém? Amém. Prazer enorme estar aqui por mais uma noite. Eu sempre falo e sempre vou ser repetitivo, porque muitos não tiveram fôlego de vida no dia de hoje. Agradecido por estar aqui, porque o Senhor nos concedeu fôlego de vida, amém? Amém. Sem mais delongas, eu quero deixar uma palavra para as nossas vidas, que se encontra em Isaías. É um texto muito forte. Isaías 49. Isaías 49. Começando pelo versículo 1 mesmo. Isaías 49. Antes de ler a palavra, eu gostaria de fazer uma oração. Você que pode se colocar de pé, se coloque de pé. Soberano Deus, eterno Pai, estamos aqui, Pai, diante de Ti, Pai, diante da Tua presença, Pai. Eu creio, Senhor, que todos que estão aqui essa noite têm um ministério, Pai. E eu profetizo, Senhor, que esta noite, Senhor, ministérios serão ativados, Senhor. Eu profetizo, Pai, que essa noite, Senhor, ministérios serão reativados, Pai. Pelo poder que é no nome de Jesus, vai haver restauração e vai ter ativação. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, é que essa palavra, Senhor, possa nos corroer por dentro, Senhor. Que possamos, Senhor, ficar meditando nessa palavra, Senhor. Meditando, Senhor. E que essa palavra, Senhor, produza um resultado sobrenatural em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Isaías 49, 1. Nações distantes, escutem que eu, servo de Deus, estou dizendo. Prestem atenção, todos os povos do mundo. Eu ainda estava na barriga da minha mãe, quando o Senhor Deus me escolheu. Eu nem havia nascido, quando Ele me chamou pelo nome. Ele fez com que as minhas palavras fossem cortantes como uma espada afiada, e me protegeu com a sua própria mão. Ele me fez igual a uma flecha pontuda, uma arma que Ele guarda até o momento de ser usada. Ele me disse: Israel é o meu servo, e por meio de você vou mostrar a minha grandeza. Mas eu pensei, todo o meu trabalho não adianta nada, todo o meu esforço foi à toa. Mesmo assim eu sei que o Senhor defenderá a minha causa, que o meu Deus me recompensará. Quando eu ainda não havia nascido, o Senhor me escolheu para ser o seu servo, a fim de que eu reunisse o seu povo e o trouxesse de volta para Ele. Sou muito estimado pelo Senhor, o meu Deus é minha força. O Senhor me disse: você não será apenas o meu servo, que trará de volta os israelitas que ficaram vivos, e ficará e criará de novo a nação de Israel. Eu farei também com que você seja uma luz para os outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. Vou repetir: você não será apenas o meu servo que trará de volta os israelitas que ficaram vivos e criará uma nova nação de Israel. Eu farei também que você seja uma luz para os outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. Amém?
essa palavra, ela remete muito a passagem na Bíblia da vida na passagem da vida de José, uma passagem muito conhecida, creio que todos aqui, né? Até mesmo quem é novo convertido, até mesmo quem não é da igreja, já ouviu falar de José, já ouviu falar dos sonhos, já ouviu falar das perseguições. Nessa passagem que acabamos de ler aqui em Isaías, Deus deixa claro que Ele tem pessoas que deixa escondida ou esquecida para usar num certo momento, para usar no momento exato, assim como uma flecha é guardada na aljava. Tem pessoas que são guardadas, tem pessoas que não aparecem do dia para a noite, que muitas das vezes acham que estão levando uma vida de esquecimento, mas estão sendo apenas separadas, escondidas, guardadas para o tempo. Tempo esse que, da maioria das vezes, são tempos difíceis. Tempo esses que não seria qualquer pessoa que poderia ser usada por Deus. Apenas aquelas pessoas que foram escolhidas, foram escondidas e foram guardadas por Deus. José, ele teve sonhos. Deus deu sonhos para ele. Deus mostrou para ele o resultado, o que ia acontecer. Mas Deus não mostrou o processo. Deus não mostrou o que ia passar. Sabe, eu creio que muitos de nós, se não todos nós, Deus já revelou alguma coisa em sonhos. Deus já falou coisas com a gente. Deus já falou o que ia acontecer, o que ia fazer. Mas Deus não mostrou o processo, não falou o processo, não falou o que ia acontecer durante a caminhada. Ele só falou o que vai fazer. Deus vai te fazer um pastor, mas Ele não falou para você como vai ser o percurso. Deus falou para você que ia levantar uma igreja novamente, mas não falou como é que seria o percurso. Deus te mostrou onde era o lugar que você tinha que estar, mas não te mostrou o percurso, o que você iria passar, o que você vai passar. E foi assim na vida de José. Logo em seguida que José teve os sonhos, e contou para seus irmãos que os feixes de trigo iam de cada irmão e se curvavam a ele. Depois contou para o seu pai, juntamente com seus irmãos novamente, um outro sonho, que as estrelas, a lua e o sol se curvavam a ele. Depois que ele contou os sonhos, os processos começaram a acontecer. Certa vez, José ganhou uma túnica colorida, linda,
nos dias de hoje, um traje da hora, ele bravo mesmo, poxa, esse aqui foi o papai que me deu, esse aqui, ó. Sabe, os seus irmãos o invejaram, e certa vez ele foi enviado atrás dos irmãos. Os irmãos tramaram contra ele, queriam o matar. O jogaram no poço para não tirarem sua vida, porque Deus não permitiu. O venderam como escravo, sujaram a sua túnica de sangue e levaram para seu pai. Tem pessoas que estão aqui essa noite que teve a sua túnica manchada, que foi colocada num poço esquecido, e assim como José naquele poço gritava: irmãos, me ajudem. Muitas das vezes o nosso poço é o nosso quarto, de onde ninguém vê, nós nos trancamos e falamos, mesmo que seja internamente, que precisamos de ajuda, e gritamos. O Senhor não nos deixa morrer, o Senhor não vai nos deixar morrer, mas o Senhor não nos livrará do processo. O processo precisa ser passado para aquilo que o Senhor fizer lá na frente, aquilo que o Senhor quer fazer lá na frente, nós estejamos preparados. José foi vendido como escravo, mas Deus estava com ele. E tudo que José fazia, onde ele colocava a mão, prosperava. Até o dia que José ele foi promovido na casa do Potifar. Potifar era um servo de alto escalão do rei, alto escalão do faraó. Era um dos homens mais poderosos do Egito. E José era o servo que tomava conta de tudo na casa dele, de tudo, até das finanças, tudo ele tomava conta da casa do Potifar. Só que ainda como escravo. Mas era um processo. E no meio desse processo, quando parece que as coisas estão caminhando, já passaram por isso? Ou só eu que passo? Só eu que passei? Quando parece que as coisas vão caminhando, está indo tudo bem, pá! Acontece alguma coisa do nada. E por muitas das vezes ficamos desesperados. Caramba, o que eu vou fazer e agora isso? O que eu vou fazer da minha vida? O inesperado acontece e você fala assim: caramba, mas eu não tive culpa de nada. Por que isso está acontecendo comigo? José passou por isso. José estava bem na casa de Potifar, até que um dia a esposa do Potifar armou para José. José fugiu, mas não teve como. Depois ficou a palavra dele contra a palavra da esposa de Potifar. E não bastava ser apenas escravo. Foi um escravo que foi jogado na prisão.
E isso também tem momentos que acontecem em nossas vidas. Estamos vivendo em meio à dificuldade, mas estamos caminhando e de uma hora para outra nos vemos trancafiados dentro de uma prisão, nos vemos acorrentados, sem saber o que fazer, sem ter uma solução. Senhor, o que eu faço, Pai? Eu sou fiel a Ti, Pai. Eu te busco, Senhor. Senhor, eu estou sempre na Tua casa, Pai. Eu estou sempre lendo a Tua palavra, fazendo a Tua vontade, Pai. Por que eu estou nessa prisão? E Deus manda te falar que isso é apenas um processo para você cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Isso é apenas um processo para que eu possa, para que você possa cumprir o propósito de Deus nessa terra. Só que mesmo aprisionado, Deus estava na vida de José. Deus não desamparou José. E José virou o Senhor, virou o chefe dos carcereiros. José fez prosperar a prisão. A prisão ficou melhor. E é isso que acontece na nossa vida quando Deus está conosco. Mesmo se estivermos aprisionados numa situação difícil, iremos prosperar em meio à dificuldade, porque o Senhor está conosco. Aleluia! Certa vez, 2 homens foram jogados na prisão. O padeiro e o copeiro, acusado foram acusados de fazer algo contra Faraó, e um deles era culpado e iria morrer. Entre um deles tinha sentença de morte. José foi instruído a tratar o padeiro e o copeiro bem. Certa vez, eles tiveram sonhos. E Deus abençoou José com o dom de interpretar sonhos. José não era apenas um sonhador, como muitos dizem por aí, José é o sonhador. José era uma pessoa em que o Espírito Santo de Deus habitava nele. E Deus, pela misericórdia, fazia com que José interpretasse sonhos. Um belo dia, eles sonharam e ficaram agoniados. E José foi e interpretou o sonho dos dois. Um, dentro de 3 dias, ia ser restituído ao cargo. E ia voltar a servir. Ia voltar a servir o vinho ao Faraó. O outro padeiro, dentro dos mesmos 3 dias, ia ser condenado, ia ser enforcado, ia ser comido pelos corvos. E foi assim como José interpretou. Quando o copeiro saiu, José falou: olha, não esquece de mim. Não esquece de mim, não. Lembra-te de mim quando você estiver servindo o Faraó. Nisso, José já era escravo há anos. José já estava preso há anos.
falou para não esquecer dele. E o que aconteceu? O copeiro se esqueceu. Por quê? Porque ainda não era o tempo. Ainda não era chegada a hora. Deus tinha um tempo certo para José. Não é no nosso tempo, é o tempo de Deus. Se estamos aprisionados, é porque temos algo para aprender, é porque temos algo para passar, para nos fortalecer, ou apenas é para nos guardar, como foi falado no início, ou é apenas para nos esconder, para não sermos vistos em momento errado. O ministério de Cristo, ele começou com 30 anos de idade. Até os 30 anos, Cristo estava escondido. Não sabemos o que passou na vida dele humana até os 30 anos. Não está relatado na Bíblia. Não sabemos os tipos de situação que ele passou. Mas sabemos que ele só veio a público aos 30 anos de idade. Até Cristo teve que esperar o tempo certo. Por que nós não podemos esperar? Por que nós muitas das vezes queremos que as coisas sejam rápidas? Que o nosso ministério flua de uma hora para outra, que as coisas aconteçam no já. Cristo, quando começou a fazer milagres, ele falava: não conte a ninguém, porque ainda não é chegada a minha hora. Não conte a ninguém, porque ainda não é chegada a minha hora. Agora, quando vieram atrás de Cristo para pegar ele, para ser crucificado, ele falou: pode vir, porque é chegada a minha hora. Depois que o copeiro voltou a servir Faraó, se passou mais 3 anos. Lembrando que José já estava há anos escravizado, há anos preso. E depois de ter revelado o sonho do copeiro e do padeiro, ficou mais 3 anos preso. Até um certo dia, que o Senhor do alto do trono falou: é chegada a sua hora. É chegada a sua hora. E eu profetizo que quando for chegar a nossa hora, o Senhor Deus do alto do trono dará a ordem e o sobrenatural irá acontecer. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor, ele enviou um sonho a Faraó, um sonho perturbador, e Faraó não conseguia dormir. E Faraó disse em dormir, mandou chamar todos os magos, todo mundo do palácio, todos os líderes, e falou que estava sendo atormentado por um sonho, e ninguém conseguia distinguir ou falar o que era aquele sonho.
E o sonho ficava perturbando o faraó, perturbando. Por quê? Porque era chegada a hora de José. Era chegada a hora de José aparecer. José já tinha ficado o tempo escondido, já tinha ficado o tempo guardado. E certa vez, o copeiro chegou ao faraó e falou: sabe, faraó, naquela época, 3 anos atrás, quando eu fui preso junto com o padeiro, havia um homem na prisão. Havia um homem na prisão que disse os nossos sonhos e tudo que ele falou aconteceu. E o faraó falou: manda chamar esse homem. Manda chamar esse homem. Que eu preciso ver ele. Eu preciso falar com esse homem. O faraó estava perturbado pelos sonhos. E José, ele foi chamado. Limparam ele, vestiram ele e o levaram ao faraó. E o faraó, com um dos sonhos das 7 vacas, das 7 espigas, das 7 vacas gordas, das 7 espigas bonitas e cheias, que foram devoradas por 7 vacas magras e raquíticas, por 7 espigas queimadas. E Deus dá a José a interpretação do sonho do faraó. E o faraó, e José interpreta a faraó que as 7 vacas, as 7 espigas que apareceram primeiro foram os 7 anos de fartura, 7 anos de abundância. E as 7 espigas queimadas, as 7 vacas magras, eram 7 anos de extrema seca, extrema escassez. Mas só que o José, ele não apenas interpretou o sonho. José, ele falou o que teria que fazer para resolver essa situação. E José falou ao faraó: olha, escolha um homem de confiança que possa guardar por esses 7 anos até essa parte de tudo que for. Tudo que for recolhido. Para que no tempo de escassez não falte nada. E o faraó ficou se perguntando: quem será esse homem? Quem será essa pessoa que eu vou escolher? Faraó não teve dúvida. E Faraó fala: será que há alguém melhor do que este homem para fazer isso? Um homem que tem o Espírito Santo de Deus dentro dele. Ele é o único que pode fazer isso. E na mesma hora, o faraó colocou José como governador de todo o Egito. Somente abaixo dele deu veste real, colocou o anel em seu dedo e falou que José só estava abaixo do trono de Faraó, que José governaria toda a terra do Egito. Um cargo que nunca existiu no Egito foi criado para um homem que foi escondido,
para o momento certo. Agora imagina só, se lá no início do sonho de José, Deus falasse com ele: olha, José, está vendo esse sonho que eu te dei aí? Você vai ser governador de todo o Egito. Eu vou te usar para salvar as nações, porque eu vou enviar uma seca muito grande sobre a terra. Só que José, antes disso, você vai ser jogado num poço. Antes disso, José, os seus irmãos todos vão te trair. José, antes disso acontecer, você vai ser vendido como escravo. José, antes disso acontecer, você vai ser acusado injustamente, e você vai ficar aprisionado injustamente por anos. Não é por dia, não é por semanas, não é por meses, por muitos anos, José, até quando chegar o dia que eu vou enviar um sonho ao faraó, e ele vai te colocar como governador de toda a terra do Egito. Será que José ia aceitar? Ou José ia falar: Senhor, eu sou aqui, sou o filho mais amado do meu pai, acabei de ver essa túnica linda aqui, eu estou bem aqui, pai, eu estou bem aqui, Senhor, a gente não falta nada para nós, eu estou aqui com minha família. Eu sei que a importância é grande ser governador, mas para passar por isso tudo aí, eu não quero não, Senhor. Será que ele faria isso? Será? Será que ele aceitaria? Será que nós aceitaríamos? O sonho que Deus nos deu, a palavra que Deus nos deu, se o Senhor chegar e contar todo o processo, tudo que vamos passar, tudo que passamos, será que iremos aceitar? Será, apóstolo, que aceitaríamos? Será, pastor? Será que aceitaríamos passar por todo o processo de bom grado? Opa, vou passar por isso, mas lá na frente tem coisas que o Senhor não nos conta, porque não iríamos suportar, não iríamos suportar saber. Tem coisas que o Senhor não nos conta, porque sabe o que iríamos fazer? Íamos retroceder, falar assim: não, Senhor, isso aí não é para mim não. Deixa eu viver minha vida tranquilo, deixa eu viver minha vida em paz, deixa eu fazer minhas coisas aqui, deixa eu ficar no meu negócio aqui, Senhor. Eu estou com minha loja aqui, Pai, deixa eu ficar aqui, Senhor. Senhor, deixa eu ficar no meu trabalho aqui, Senhor, com minhas construções, Senhor. Deixa aí, deixa eu pegar, Senhor, uma construção atrás da outra, Pai. Deixa eu pegar, Senhor. Deixa isso aí para lá, isso aí não é para mim não, Pai. Vou passar por tanta coisa. José, ele foi escondido para o tempo. Em Gênesis 41 vai dizer: então se acabaram os 7 anos de fartura do Egito, e como José tinha dito, começaram os 7 anos de fome. Nos outros países o povo passava fome, mas em toda a terra do Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei, e ele disse: vão falar com José e façam o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos
os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios e de todos os países que vinham ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. José já passou por aquilo tudo, já passou pelo processo. José, ele virou governador de toda a terra do Egito. José, ele tinha começado, quando José assumiu o governo, tinha começado os anos de fartura. E nessa passagem que nós acabamos de ler, tinham acabado os anos de fartura e começado os anos de escassez. E o que o povo fez? O povo foi procurar José? Ou o povo foi procurar Faraó? José, ele já era governador de toda a terra do Egito. Só que vimos nessa passagem que o povo, quando faltou alimento, foi procurar o Faraó. Se o povo foi procurar Faraó, é porque o povo estava acostumado a ir até Faraó, pedir as coisas, falar as coisas. O povo não ia até José, porque se o povo fosse até José, o povo tinha ido direto a José. Mas o povo estava acostumado com a fartura. E quando há fartura, o Faraó, ele pode fazer alguma coisa. Em tempo de fartura, o Faraó, ele comanda tudo. No tempo de fartura, os faraós da terra, eles é que mandam, que faz o que quiser. Mas quando chegou o período de fome, Faraó não pôde fazer nada. Faraó falou: vai a José, e tudo que ele mandar, vocês façam. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se quiser, pode apagar as luzes. Pode apagar as luzes, irmão. Deixa eu falar uma coisa. No tempo de dificuldade, os faraós podem fazer as coisas, mas quando chega o tempo de escassez, o tempo de fome, somente quem tem o Espírito Santo de Deus é que vai poder fazer alguma coisa. Somente quem tem o Espírito Santo de Deus vai poder alimentar um povo. Amós 8. Amós. Amós 8:11 vai dizer que haverá dias que eu, o Senhor, enviarei fome e sede sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a minha palavra. E sabe com quem Deus está contando para esse tempo de fome? Sabe com quem Deus está contando para esse tempo de dificuldade? Não é com os faraós, não. Não é com os poderosos, não. Tempo de fome, somente quem tem o Espírito Santo de Deus pode alimentar uma nação, pode alimentar o mundo. Louvor, se quiser, pode se posicionar. Em tempos de dificuldade, Faraó não pode fazer nada. Quem pode fazer é José.
E a palavra diz que as pessoas iam ficar desesperadas, por um lado e para o outro, desesperados querendo uma palavra, desesperados querendo alguém para lançar uma palavra. Aí vai para um lado, vê o faraó não pode falar nada. Vai para o outro, vê outro faraó, não pode falar nada. E fica desesperado. E sabe com quem Deus está contando para alimentar o povo? Para alimentar uma geração? Para saciar essa fome que não é de pão, essa sede que não é de água. Ele está contando comigo e com você. Pode se colocar de pé. Ele tem contado comigo e com você. Deus tem contado conosco. Deus tem contado com a nossa vida. Deus tem nos guardado. Voltando ao início da mensagem, em Isaías, nações distantes, escutem que eu, servo de Deus, estou dizendo. Prestem atenção, todos os povos do mundo. Eu ainda estava na barriga da minha mãe quando o Senhor Deus me escolheu. Eu ainda nem tinha nascido. Quando o Senhor nos escolheu, nós ainda nem tínhamos nascido. Nós ainda não tínhamos nascido. Quando Ele me chamou pelo nome, Ele fez com que as minhas palavras fossem importantes, como uma espada afiada, e me protegeu com sua própria mão. Ele me fez igual uma flecha pontuda, uma arma que Ele guarda até o momento de ser usada. Assim como Deus escondeu José, assim como Deus guardou José, Deus tem guardado, Deus tem escondido homens e mulheres para um tempo determinado. Deus tem escolhido, Deus tem escondido escolhidos para ser usado no momento certo. Deus tem escondido os escolhidos para serem lançados como flechas. Deus tem nos guardado para um tempo de fome de palavra, para um momento de necessidade. E eu profetizo sobre a vida de cada um de nós aqui, que nós seremos como flechas na mão do Senhor, que o Senhor nos lançará. E as nossas palavras serão como espadas afiadas. Deus tem separado. Deus tem nos separados. Tempos difíceis estão à porta. Temos visto nas notícias guerras e rumores de guerra. Temos visto muitos faraós enganando o povo. Mas Deus separou José.
E esses homens do Senhor, bota a unção na mão deles aqui, pastor. Isso, bota a unção. Bota a unção. Isso. Liga os pastores também, liga. Os dois pastores aqui. Bota a unção na mão dele aqui. Você vai receber uma unção em nome de Jesus aí, sabe? Bota a unção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode ministrar unção, pode ministrar unção, pode ministrar unção. Pode isso, ministra unção. Ministra unção, ministra unção. Ministra unção. Isso. Ministra unção. Mais uma vez aqui. Mais uma vez aqui. Em nome de Jesus. 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 Nossa, menina! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba um salve. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Semana que vem, quinta-feira, nós vamos estar aqui, amém, repetindo essa unção. Pessoas que não vieram hoje, quinta-feira vamos estar aqui, porque no dia 25, sábado que vem, isso aqui vai ficar pequeno, em nome de Jesus. Eu conto com a sua presença, conto com o seu apoio, amém. Nós temos algumas coisas já conquistadas para doar, mas se você sentir no coração, pastor, posso trazer bolo? Traz bolo, traz o que você quiser. Está certo lá? Aumentou o estoque da farinha? Não? Pela fé? 500 pães. Amém? 500 pães que o pastor sempre vai trazer. Já temos alguns quilos de São Francisco, 500 pães. Tem que ter um carinho de salsinha. Nós vamos fazer a obra do Senhor com força. E Deus vai trabalhar em nome de Jesus. Amém, querido? Temos já pilha de pipoca, temos refrigerante, alguns refrigerantes já doados pela fé. A gente chegou lá ainda não, mas pela fé. Mas aí vamos, em nome de Jesus. No decorrer da semana a gente vai estar anunciando no grupo lá algumas coisas que já tem, para não repetir muitas coisas, né? Para você fazer parte assim com a sua doação. Você vai plantar na alma. Quando você planta, você colhe. Quando você planta, você colhe. Quando eu planto, eu vou colher. Ninguém colhe nada sem plantar. Né? A semente tem que cair na terra, moçada. Cai a semente, brota a semente, Cristiano. Aí a gente colhe os frutos. Os frutos são doce de alegria, a gratidão que você vê uma convertida, a gratidão que você vê uma pessoa sarada, a gratidão que você vê uma pessoa transformada, né? Isso não tem preço, não tem preço. Eu olho para a igreja e vejo que a igreja está em um momento de entrega. Então vamos entregar o nosso melhor para o Senhor, amém? Então te convido, terça-feira agora, nosso estudo, amém? É feriado, talvez algumas pessoas não trabalhem, fala os estudos para cá. Vai ser tremendamente, o esboço vai ser abordado. Tem alguns papéis ali que eu quero dar depois do Cristiano, para as irmãs que não vieram. É bênção, tá? A unção que transforma. Mas terça-feira agora é feriado, dia 21 de abril, amém? Ore pelo pastor, ore pelo apóstolo. Dia 22 vou estar indo, no médico, levar os exames para lá para o médico. Então ore pela vida do apóstolo. Não sei o que vai ser, se Deus sabe. Se Deus me chamou, garantiu até aqui, Ele vai garantir o resto. Então, está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Ora pela vida do apóstolo. Dia 22 estou indo no médico com minha esposa. Deus está me contando todas as coisas. Quinta-feira, espera que quinta-feira que está pregando o pastor Alexandre. Amém? É o 4º episódio da série A Multiplicação. Tem sido uma bênção, vai ser uma bênção. E é uma bênção. Amém? Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, pastor. Te abençoe a família, Marcelo, irmã Priscila, irmã Tobi, a família Mariana, a família do Cristiano, nem palavras, né? Deus abençoe a sua família, pastor Alexandre, que hoje não está presente, estou doente, está trabalhando de diaconisa Denise, toda essa igreja, nem que a diaconisa chegue, ore para terminar o culto, ore para a gente terminar o culto aqui. Deus abençoe a vida de todos nós, amém? Somos aqui saindo daqui avivados. Eu estou saindo daqui muito otimista de que vai acontecer em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Pai querido, que estão debaixo desta nossa gloriosa presença, Pai. Pai querido, obrigado por tudo que foi feito aqui nesta noite, Senhor Deus amado. O Senhor falou grandemente conosco, através da palavra, Senhor Deus, através dos louvores, Pai querido. Muito obrigada, Deus amado, como Pai querido, esse dia, essa semana.
Amém. Abre assim suas mãos em nome de Jesus, querido. Recebe as bênçãos apostólicas do Senhor. Que o grande amor de Deus o Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a infinita consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. Digamos juntos: amém. Deus te abençoe, irmão Jesus. Vai em paz. É uma semana de bênçãos. Terça-feira, espero aqui. Para a glória de Deus. Deus te abençoe.